se assentar. A paz a todos. Se você está com a sua escritura, Sagrada Escritura, abra na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 12 e 13. Hebreus 9, versos 12 e 13. E pelo sangue, não de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, que ele entrou de uma vez para sempre no santuário e obteve uma libertação definitiva. Pois se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilha esparzida sobre os seres maculados os santificam, purificando-lhes os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Palavra do Senhor. Muito bem, irmãos. Dando continuidade às pregações sobre o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos nos aprofundar sobre o sangue de Jesus que apaga o pecado. Que apaga o pecado. Mas para que nós possamos compreender essa ação maravilhosa do preciosíssimo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos olhar um pouco para a realidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um culto, havia rituais que o povo de Deus tinha para a expiação dos pecados. Vejam, o povo de Israel tinha uma consciência do pecado. Tudo aquilo que ia contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Tudo que contradizia os 10 mandamentos. O pecado consiste justamente nisso. Tudo aquilo que bate de frente contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, como alcançar a purificação dos pecados? Como alcançar a expiação dos pecados? Vejam, nós estamos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, para nós cristãos, nós sabemos o que purifica o pecado. Nós sabemos que é o sangue do Cordeiro que purifica o pecado. Mas primeiro vamos compreender o Antigo Testamento. O que eles faziam? Como Deus agia? Deus concedia sim a purificação dos pecados para o povo. Aqueles que cometiam a idolatria, aqueles que pecavam contra os mandamentos, aqueles que desagradavam a Deus, eles se aproximavam dos sacerdotes. Os sacerdotes eram os mediadores. Deus escolheu os sacerdotes. Lembre-se de Arão, que foi como que o primeiro sacerdote, junto com Moisés. Arão é escolhido por Deus
para oferecer os sacrifícios. Porque o povo pecava, Deus deu a lei para Moisés, o povo pecava. E como o povo voltava para Deus, Deus deu para o seu povo Arão, o sacerdote. E Arão oferecia os sacrifícios. Quais eram esses sacrifícios? Não eram apenas orações. Vejam, no Antigo Testamento nós ainda não temos como que a espiritualização do sacrifício. Havia sim toda uma dinâmica de oração, um culto ritual que Deus revelou para Moisés, para Arão, para o povo, para os sacerdotes. Aliás, foram os sacerdotes que escreveram muitas partes da escritura do Antigo Testamento. Foram os sacerdotes. Não são apenas os sacerdotes que escreveram, mas principalmente os sacerdotes. E Deus mostra para o seu povo que para eles alcançarem o perdão, alcançarem a expiação. O que é expiação? A expiação é a purificação. A expiação acontecia mediante os sacrifícios. O que eram os sacrifícios no Antigo Testamento? Eram ofertas de animais. Arão mesmo pegava os animais, pegavam cordeiros, bodes, ovelhas. Haviam também sacrifícios de animais, nós chamamos de animais de rapina, ou seja, aves. E esses animais simbolizavam o coração das pessoas. Esses animais simbolizavam as pessoas do povo de Israel que se ofereciam a Deus para que Deus derramasse a sua misericórdia, para que Deus derramasse o seu perdão, para que Deus purificasse o seu povo. Então, como as pessoas não podiam, como nas religiões pagãs, não podiam oferecer sacrifícios humanos, porque a própria lei de Deus proíbe, não matarás, mas as religiões pagãs, elas ofereciam pessoas, em sacrifício, matavam as pessoas. Deus proíbe isso. Então, o povo de Israel vai pegar animais e vai entregar para os sacerdotes, e os sacerdotes, como homens de Deus, como mediadores entre Deus e os homens a Deus, os sacerdotes vão oferecer os sacrifícios, imolando os animais, degolando os animais e oferecendo aqueles animais, queimando estes animais, queimando os corpos dos animais, as suas vísceras, para Deus. E assim, este sacrifício oferecido pelos sacerdotes alcançam de Deus o perdão. Foi o que nós acabamos de ouvir na carta aos Hebreus. E pelo seu sangue, não de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, que ele entrou de uma vez para sempre no santuário. O que é esse santuário? O santuário era o lugar no templo de Jerusalém, onde se ofereciam esses sacrifícios. Os sacerdotes que eram descendentes de Arão, porque Arão foi o sacerdote escolhido por Deus, e também a sua descendência, os descendentes de Arão, e também os descendentes da tribo de Levi, era uma das tribos de Israel. Apenas os homens da tribo de Levi podiam auxiliar os sacerdotes que eram da linhagem de Arão, da descendência de Arão. Eles podiam oferecer os sacrifícios. Esses eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Os filhos de Arão, a descendência de Arão, e também os filhos da tribo
de Levi, os levitas. Os levitas, eles ajudavam também no culto do templo. Eles auxiliavam os sacerdotes. Eles cantavam os louvores, porque o povo ficava fora do templo. O povo não podia entrar no templo. O povo não podia entrar no santuário. O santuário era o penúltimo lugar do templo. O último lugar do templo, que era o lugar mais sagrado, era o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, somente os sumos sacerdotes podiam entrar para oferecer o sacrifício, que era oferecido uma vez ao ano. O sacrifício como que o sacrifício supremo, que era ofertado uma vez por ano na ocasião da Páscoa, a Páscoa do povo de Israel. O sumo sacerdote, somente ele podia entrar no lugar mais santo do templo, chamado Santo dos Santos, e então ali ofertar o sacrifício. Somente os sumos sacerdotes podiam pronunciar o nome de Deus, e o nome de Deus era pronunciado uma vez por ano pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos. E esse santuário era o local onde havia um altar, um enorme altar, onde os sacerdotes se revezavam para oferecer os inúmeros sacrifícios. Haviam milhares, centenas de sacerdotes que ofereciam os sacrifícios, porque o povo precisava oferecer esses sacrifícios para alcançar o perdão. Vocês imaginam como devia ser o templo de Jerusalém, amados irmãos? O templo era gigante. Os sacerdotes ficavam dia e noite no templo oferecendo os sacrifícios, e o sangue dos animais corriam no altar. Havia um caminho do altar para outro local, que era o local de purificação, onde o sangue era recolhido e o sangue dos animais purificavam o povo. Era assim o sacrifício. Esses sacrifícios alcançavam sim o perdão, alcançavam a misericórdia de Deus. Deus derramava sua misericórdia sobre o seu povo. Mas nós estamos na antiga lei. Nós estamos no primeiro testamento. Nós estamos contemplando realidades que não são plenas. Mas agora nós vamos encontrar, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, como vítima, para se oferecer em sacrifício. Como Abraão ofereceu o seu filho. Ele não ofereceu porque o anjo impediu ele de oferecer o seu filho. Lembrem que Deus proíbe o sacrifício de pessoas. Eram animais que eram oferecidos. Mas Abraão vai obedecer a Deus e vai oferecer o seu próprio filho Isaque. E ele prepara todo o culto para oferecer o seu filho, com dor no coração, mas para obedecer a Deus. Ele vai para sacrificar o seu filho, mas ele sacrifica um cordeiro que estava como que no meio de espinhos. Esse cordeiro que Abraão pega para oferecer no lugar de Isaque simboliza o Cristo que está coroado de espinhos. O cordeiro que Deus providenciou para Abraão oferecer estava com abrolhos, espinhos. Ali nosso Senhor já estava presente. Estava presente em Isaque, porque ele é o filho que vai se oferecer, o filho que vai se sacrificar, o filho que vai entrar de uma vez por toda no santuário e obter uma libertação definitiva. Então, amados irmãos, no Antigo Testamento, como o pecado era apagado com os sacrifícios dos animais, com os holocaustos.
derramamento do sangue desses animais para obter o perdão. Mas isso era incompleto. Isso não alcançava a salvação. O povo de Israel não foi salvo pelo sangue. O povo foi purificado, o povo alcançou misericórdia, mas a salvação não aconteceu. A salvação só pode acontecer com o sangue do Filho de Deus. Então, se os sacrifícios de animais obtinham o perdão, obtinham de Deus a misericórdia, agora, com o sangue do Cordeiro imolado, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado é apagado pelo sangue do Cordeiro. O pecado é apagado por este sangue derramado, o sangue derramado na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não hesitou, que não colocou resistência. Nos diz a Escritura que Ele se ofereceu como cordeiro, como o cordeiro vai até o matadouro. Ele vai com a cabeça baixa. Ele é humilde. Ele não coloca resistência. Ele não é orgulhoso. Ele não está preocupado com a sua própria vida, mas ele quer fazer a vontade do Pai. Ele faz a vontade do Pai. E ele toma a cruz sobre os seus ombros. Ele recebe os ultrajes. Ele recebe as cusparadas. Ele recebe as chicotadas. Ele recebe os açoites. Se você não teve a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, assista. Quando o nosso Senhor vai ser flagelado, e é o momento mais, talvez o momento mais forte e pesado deste filme. Quando o nosso Senhor vai ser flagelado no pretório romano, os romanos vão açoitar nosso Senhor. Eles prendem nosso Senhor numa coluna, prendem as suas mãos na coluna e açoitam o nosso Senhor. E depois de todos aqueles açoites terríveis que o nosso Senhor sofreu, quando eles retiram nosso Senhor da coluna da flagelação, o sangue de nosso Senhor está no chão, repleto de sangue, onde nosso Senhor foi flagelado. E o filme mostra a Santíssima Virgem Maria pegando um pano branco. Nossa Senhora vai até a coluna da flagelação, repleta de sangue, se ajoelha e recolhe o sangue do Cordeiro. Nossa Senhora recolhe o sangue, porque Nossa Senhora é que deu o sangue. Nossa Senhora, com a sua humanidade, oferece para o Filho de Deus, que se faz homem no seu seio, o sangue, a humanidade. E Nossa Senhora recolhe aquele sangue derramado naquele pano branco, o sangue que purifica os nossos pecados. Então, como o pecado foi apagado? O pecado foi apagado pelo sangue, pelo derramamento do sangue. Não mais, nós acabamos de ouvir, não mais com o sangue de bodes, de novilhos, mas por seu próprio sangue. Nós obtemos uma libertação definitiva. Pois, se o sangue de bodes e touros os santificam o povo, purificando os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. A vítima sem mancha é o Senhor Jesus.
É pelo seu sangue que nós temos a libertação. São Tomás de Aquino diz que apenas uma gota do sangue de Cristo foi capaz de redimir o mundo inteiro. Apenas uma pequena gota derramada na cruz. Aliás, nosso Senhor derramou todo o seu sangue. Todo o sangue de Cristo, nosso Senhor foi esgotado pela sua paixão, pelos flagelos, pelos açoites, pelos pregos. Os pregos nas mãos, nos pés de nosso Senhor fizeram o sangue jorrar. O sangue do Senhor, o sangue correr, o sangue ser aspergido. É o sangue do Cordeiro que nos redime. Apenas uma gota do preciosíssimo sangue de Cristo bastou para salvar o mundo inteiro. Esse sangue, amados irmãos, olha só como é linda a nossa fé. Como é maravilhoso ser católico. Como nós precisamos agradecer a Deus porque nós somos católicos. Porque nós católicos não apenas recebemos esse sangue espiritualmente. O valor do sacrifício de nosso Senhor é um valor espiritual, sem dúvida. Porque o seu sangue derramado, ele tem uma eficácia. E é uma eficácia plena. Total. Plena. O sangue do Senhor tem uma eficácia eterna. É o sangue da nova e eterna aliança. Mas vejam, nós temos uma grande graça, que o Senhor mesmo pediu para que nós celebremos em sua memória. Fazer isto em memória de mim. E o que nós fazemos em memória do Senhor? Nós fazemos o que Ele realizou. Nós celebramos o que Ele realizou. O seu sacrifício, o derramamento do seu sangue, a oferta do seu corpo, o derramamento do seu sangue. Amados irmãos, como é bom. É algo muito sublime. Vocês não têm a graça de sentir esta maravilha que é ser sacerdote. Mas vocês podem perceber, vocês podem se unir, vocês podem entrar em comunhão conosco, sacerdotes da igreja. Vocês não têm a graça do sacerdócio que eu tenho. Mas o meu sacerdócio edifica a igreja. Os sacerdotes católicos edificam a igreja, oferecem o sacrifício, oferecem o sangue de Cristo, oferecem o sangue para a expiação contínua. O sangue do Senhor é continuamente derramado. O sangue do Senhor não foi derramado apenas uma vez, mas o sangue do Senhor é continuamente derramado e oferecido. Fazer isto em memória de mim. E o que ele fez? Tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. E então ele toma o cálice, ele abençoa o cálice com o vinho, e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Vejam, nosso Senhor vai derramar o seu sangue na sexta-feira. Ele institui a Eucaristia na quinta-feira, e na sexta-feira ele é crucificado, ele se oferece em sacrifício. O seu sangue é derramado. Por isso que não há separação entre a quinta-feira, que nosso Senhor institui a Eucaristia,
E a sexta-feira, quando Ele vai se entregar como sacrifício na cruz e derramar o seu sangue na cruz. Esse sangue derramado na cruz é o mesmo sangue que o Senhor consagra no vinho e diz: isto é o meu sangue. O vinho não é mais vinho, mas o vinho é o sangue do Senhor. Isto é o meu sangue, o cálice do meu sangue. Por isso que eu digo, nós sacerdotes temos em nossas mãos essa graça. Por isso que eu disse que Arão foi escolhido por Deus para ser sacerdote, para oferecer os sacrifícios para o povo de Deus, em expiação dos seus pecados. Isso no Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento nós também temos sacerdotes. Nós também temos aqueles que oferecem os sacrifícios, porque o sacerdócio é uma instituição divina. Foi Deus que escolheu os sacerdotes. Nós oferecemos, por meio de nossas mãos, esse sacrifício. Por isso que você deve amar o sacerdócio, porque somente o sacerdote pode te oferecer o sangue de Cristo. O sangue de Cristo sacramentalmente. Mas também há uma dimensão espiritual da oração, não é? É o que nós estamos realizando aqui por meio do grupo de oração. Nós estamos clamando o sangue de Cristo. Quando você clama o sangue de Cristo, que já foi derramado, mas o sangue de Cristo é derramado continuamente, porque nós estamos aqui no grupo de oração, mas em muitos lugares, no mundo todo, está se celebrando a Santa Missa. Uma Santa Missa está sendo celebrada agora, e outra agora. Praticamente a cada minuto, a Santa Missa é oferecida. A cada minuto nós temos o oferecimento do sacrifício do Senhor, e o sangue do Senhor é continuamente derramado. Sim, no modo espiritual, místico, mas também sacramental, na Santa Missa, o sinal. Por isso, quando nós clamamos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos associamos a todas as missas que estão sendo celebradas no mundo inteiro. E esse sangue que nós clamamos tem um efeito profundo. Diante das investidas do maligno, nós precisamos clamar o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo apagou o nosso. Cristo foi crucificado. O Cristo crucificado também ali na cruz, São Paulo vai nos dizer isso, que um documento, o documento que nos acusava, o documento do diabo, o documento que acusava os filhos de Deus, foi pregado na cruz. E este documento de Satanás foi pregado na cruz para humilhar as forças do mal. O documento que nos acusava foi pregado na cruz para humilhar. E então Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro crucificado pelos nossos pecados, fez dos espíritos malignos, do diabo e seus demônios, um espetáculo. Um espetáculo para a humilhação de Satanás, um espetáculo de humilhação dos demônios. O Senhor crucificado é um espetáculo para a humilhação dos demônios e do diabo. E o seu sangue derramado purifica todo o pecado. Por isso que na cruz nosso Senhor vence todo o mal. É na cruz que o Senhor humilha o maligno. É na cruz que o Senhor derrama todo o seu sangue. Esse sangue que nós podemos beber. Católico, se alegre, tem uma profunda alegria em Deus, tem uma profunda piedade,
Peça para o Senhor para que você seja adorador, adoradora, adorador do sangue de Cristo. Há quanto tempo você não participa da Santa Missa? O Senhor coloca no meu coração que tem algumas pessoas que participam aqui do nosso grupo de oração que estão há muito tempo sem ir à Santa Missa. Na Santa Missa nós podemos adorar o sangue do Senhor. Quando você comunga da Eucaristia, você comunga o corpo e o sangue de Cristo. Ah, padre, mas eu não estou tomando vinho e nem estão nas paróquias, nas nossas igrejas, intingindo, né? Nós não falamos molhando, não é certo você falar molhar. Você tem que falar intingir, é a intinção. Nós não estamos comungando por intinção, que é quando a sagrada hóstia é mergulhada no preciosíssimo sangue e nós podemos comungar sobre as duas espécies. Mas eu não estou bebendo do sangue do Senhor, eu não estou comungando sobre as duas espécies, mas nos diz o ensinamento da Santa Igreja que quando nós comungamos apenas da espécie do pão, que deixa de ser pão, mas é o corpo do Senhor, nós estamos comungando o corpo e o sangue do Senhor. Eles estão unidos. É claro que na consagração, o sacerdote, ele consagra primeiro o pão e depois o vinho. Sem dúvida. Eu comungo primeiro do corpo do Senhor e depois eu comungo do cálice do sangue do Senhor. Mas quando nós recebemos a comunhão, nós recebemos a comunhão no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Santa Missa você pode adorar esse sangue. Adore o sangue do Senhor quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração. Veja que ali não está apenas um homem, mas veja que ali está o próprio Cristo. Isto é o meu sangue. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Esse sangue que apagou o pecado, esse sangue que humilhou as forças do mal, este sangue nós podemos beber. Nós podemos comungar do sangue do Senhor. Por isso, quando você for participar da próxima Santa Missa, você que há muito tempo não participa da Santa Missa, receba o sangue do Senhor com adoração. Receba o sangue do Senhor que apaga os seus pecados. Apaga os pecados, sim. É por isso que a igreja ensina que quando nós estamos em pecado mortal, nós precisamos nos confessar para poder receber o sangue que apagou os nossos pecados. A igreja nos oferece os seus sacramentos. O sangue apaga o pecado. O sangue do Senhor nos dá a libertação. Nós somos libertos. É isso que acabamos de ouvir. Obteve uma libertação definitiva. A libertação é definitiva. Ah, padre, mas por que o demônio está agindo tanto? Por que nós vemos tantos males? Por que nós vemos tantas doenças? Por que nós vemos tantas coisas ruins? Vejam, nada neste mundo, nada de mal, nada de ruim, nada de negativo se compara à libertação que o sangue de Cristo já realizou entre nós. Nada se compara, tudo isso é pequeno. Todas as atrocidades, todas as tribulações, todos os sofrimentos não significam nada. Isso é um pó diante da libertação definitiva que o Senhor conquistou para nós na cruz com o seu sangue. Nada se compara. Esta libertação definitiva. E vejam,
A graça que nós temos, nós católicos temos, do sacerdócio do Senhor nos oferecer o seu sangue constantemente, em cada Santa Missa. Tem uma homilia belíssima, uma homilia de São João Crisóstomo, e eu gostaria de pregar um trecho dessa homilia, porque São João Crisóstomo, ele é o padroeiro dos pregadores. São João Crisóstomo foi um bispo de Constantinopla, do século IV, e ele é o padroeiro dos pregadores. E quando São João Crisóstomo pregava sobre a Santíssima Eucaristia, era realmente uma coisa tremenda, e eu gostaria de enfatizar tremendamente estas palavras de São João Crisóstomo sobre a Eucaristia, sobre o sangue do Senhor. São João Crisóstomo está falando sobre a Santa Missa. Quando nós recebemos o preciosíssimo sangue, como dizia Santo Efrem da Síria, Santo Efrem dizia: quando nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, nós recebemos e comungamos Espírito e fogo. São João Crisóstomo vai dizer que quando nós nos aproximamos do sacerdote para receber o corpo e o sangue do Senhor, o sacerdote é como um serafim de fogo que oferece a brasa purificadora. Quando Isaías estava no templo orando, quando ele recebe o chamado para ser profeta, Isaías vê um anjo, porque Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Mas Deus envia um anjo, e Isaías, sacerdote, são 3 Isaías, mas Isaías, sacerdote, ele está diante do templo oferecendo o sacrifício, e ele se sente indigno. Eu sou um homem de lábios impuros, mas o Senhor envia um anjo, e no altar haviam as brasas para os sacrifícios, e nos diz o livro do profeta Isaías que o anjo aparece para Isaías. O anjo pega uma tenaz. O que é uma tenaz? É como uma pinça grande. E o anjo pega a pinça e vai até o carvão, pega o carvão incandescente, aquela brasa, e coloca na boca de Isaías, coloca nos lábios de Isaías. E Isaías tem os lábios purificados, porque aquela brasa purificadora purificou os lábios de Isaías. E São João Crisóstomo diz: quando você for receber o Senhor na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, quando você for comungar o corpo e o sangue do Senhor, lembre-se que você é Isaías, que você é um homem de lábios impuros, que você é uma mulher de lábios impuros, mas que o Senhor, com a sua misericórdia, vem ao teu encontro. E o anjo, quem é esse anjo? Esse serafim de fogo é o sacerdote, que pega com a pinça. O que é a pinça que o anjo utilizou para oferecer a brasa para Isaías e purificar os seus lábios? São as mãos do sacerdote. Essa tenaz, esta pinça de fogo vai até você, vai até a sua boca, e você pode receber a brasa purificadora do corpo e do sangue do Senhor, e você recebe a purificação dos seus pecados. Quando nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, nós temos a purificação dos nossos pecados. E São João Crisóstomo diz ainda mais: quando você recebe a Santíssima Eucaristia, quando você sai da missa, quando você sai da Santa Missa, que você acabou de comungar o corpo e o sangue do Senhor, saímos daquela mesa quais leões expirando chamas, tornados
terríveis aos demônios, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor teve por nós. Esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo. Com ele Cristo redime a igreja. Tal pensamento deve refrear as nossas paixões. Até quando, com efeito, ficaremos apegados ao mundo presente? Até quando ficaremos inertes? Até quando descuraremos pensar na nossa salvação? Reflitamos sobre os bens que o Senhor se dignou de nos conceder. Sejamos-lhes gratos por eles. Glorifiquemo-lo não só com a fé, mas também com as obras. Quando você sai da Santa Missa, você é um leão que sai cuspindo fogo. Fique de pé. Você comunga da Santa Missa, o corpo e o sangue do Senhor. Você é este leão. Você é este leão. E o fogo que sai da sua boca é um fogo que espanta, extirpa os demônios. Feche seus olhos. Visualize agora o Senhor crucificado e o seu sangue derramado, o seu sangue sendo derramado, e cante esta canção. A cruz, onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor. Olá, gente, olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus, ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo, anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou deste vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp, e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica na Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe, obrigado.